Dia de paz para você. Eu tenho certeza que a boa mão do Senhor está estendida sobre a sua vida neste dia, te dando paz, te dando segurança. A palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E ela foi renovada por sua vida, pela vida da sua família neste dia. Então agradeça, é motivo de agradecimento ao Senhor Jesus. Quero deixar aqui uma palavra de reflexão para a tua vida, para o teu coração, para que você também possa compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas, ser um canal de bênção. Amém? Estava aqui meditando em Gênesis capítulo 35, onde mostra a história de Jacó, de Raquel. Raquel, uma mulher que gostaria muito de ter filhos, que viu seu esposo tendo filhos com as outras mulheres. Naquele tempo os homens tinham várias esposas e ela tinha desejo de ter filho, e Deus concedeu a ela o desejo de ter José, e depois ela engravidou novamente. Uma história linda, depois você pode ler em Gênesis capítulo 35, conta a história de Raquel, de José. Porém, o que eu estava vendo nessa história muito interessante, é que Jacó, não é José é o filho de Raquel. Jacó, ele teve uma promessa de Deus no capítulo 35. Sai de onde estás, volta para a tua terra, levanta um altar para mim e eu te abençoarei. E Jacó saiu com toda a sua família, com seus filhos, com suas esposas, e a Bíblia diz que ele levanta um altar ao Senhor. E eu lendo essa história, o Espírito Santo ministrou ao meu coração e eu quero compartilhar esta palavra com você. Muitas vezes nós temos em nossa mente, em nosso pensamento, que por ouvir Deus dizer, eu estarei com você em todos os momentos, e Ele está mesmo, é uma promessa, do Pai. Jesus, quando foi assunto aos céus, Ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E Ele também Deus deu essa promessa a Israel, que estaria com ele, que ele levantasse um altar para adorá-lo, e que também estaria com ele. Porém, lendo a história, de Israel, após esse levantamento do altar, após essa adoração dele e toda a sua família, houve, no meio do caminho, a história de Raquel. E eu lendo isso, eu percebo que nós estamos no mundo e muitas vezes, como filhos de Deus, nós fantasiamos as coisas. Achamos que por estarmos no mundo e servindo a Deus, nós ficamos isentos de passarmos por problemas. Mas a Bíblia não promete isso. Se nós formos ler as histórias dos homens e das mulheres de Deus que servem ao Senhor Jesus, a gente vê que muitas coisas somos nós que criamos. O Senhor, Ele não promete isso. A Bíblia diz que a chuva cai sobre os justos e sobre os injustos. Nós estamos nesta terra, e por estarmos nesta terra, passamos sim por algumas tribulações. A palavra do Senhor diz que a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem são as reações. Como nós reagimos a determinadas coisas que sobrevêm sobre as nossas vidas. Nesse intervalo de tempo que Deus diz que será com Jacó, transformar o nome dele de Israel, nesse intervalo de tempo, a sua esposa, a amada Raquel, tem o seu segundo filho. E nessa trajetória do segundo filho, ela morre. Ela não consegue passar esse parto e ela morre. E antes de morrer, nas dores de parto, ela sentindo, creio eu já, que não iria resistir, ela dá o nome do seu filho de Benoni. Benoni significa filho da minha dor. E quando Jacó olhou para aquela criança e vendo a morte de Raquel e pegando em seus braços Benoni, ele teve uma decisão que eu e você, nós devemos ter todos os dias. A decisão era, eu vou olhar sempre para essa criança e lembrar da minha dor. Essa criança será a lembrança da mulher amada, a que eu mais amei na terra.
ter morrido por causa dessa criança? Eu vou olhar para essa criança e estar toda hora lembrando da minha dor da vida, da terra, que todas as vezes passam? Ou eu vou mudar essa trajetória? E a Bíblia diz que ele não aceitou chamar essa criança de Benoni. Ele colocou o nome dessa criança de Benjamim, filho da minha mão direita. Filho da minha mão direita não será o filho da minha dor. Porque ele teve a convicção que nós, filhos de Deus, devemos ter. Passamos nesta terra, temos dor, temos sofrimentos, temos percas, muitas, às vezes emocionais, às vezes espirituais, às vezes financeiras, às vezes em todas as áreas, mas a decisão de como reagir diante dessas dores é que faz a diferença. Jacó, ele decidiu, eu não vou olhar para essa criança lembrando da minha dor. Eu vou olhar para essa criança como um filho de uma mulher que eu muito amei. Ela foi embora e me deixou um presente, e esse presente será o meu filho amado. É essa palavra que eu quero deixar para você. Viva nesta terra sem fantasiar que como filho de Deus, talvez você não tenha aflições. Que como filho de Deus, você está isento a passar por muitas coisas. Pare com isso. Somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ter bom ânimo é olhar para a dor, mas saber que existe um Deus que irá ajudar a passarmos por esses momentos de dores, a refletirmos e a sairmos mais maduros, mais fortes, ajudando a outras pessoas. Quando nós fantasiamos a vida, quando nós achamos que não temos dores, não temos crises, a gente vive infantilizando a vida, vivemos imaturos, vivemos qualquer dor nos atinge. Mas quando a gente tem a maturidade de que venha a dor, venha o que vier nesta terra, mas eu estarei seguro em Deus, sabendo que Ele está comigo em todo o tempo, e por Ele estar comigo, eu passarei por várias coisas, mas jamais ficarei prostrado, jamais pararei. Leia a história de Paulo e você vai ver que ele fala que as tribulações trouxeram sim experiências na sua vida. Vamos crescer, vamos amadurecer e vamos viver nesta terra sabendo que venha o que vier, nada vai parar um servo de Deus, um filho de Deus. Jacó prosseguiu sim, não com Benoni, não lembrando da sua dor, mas com Benjamim, modificando o nome daquela criança, modificando a lembrança daquela história. Raquel talvez olhasse para aquela criança e dissesse, você foi a minha morte, você foi a minha dor, como muitas pessoas olham às vezes o seu passado e vivem nele, sempre se lamentando. Mas Jacó disse, não, esse aí foi o filho da minha amada, ele vai ser meu filho, braço direito. Eu vou olhar para ele e vou lembrar, foi o filho que veio à terra da mulher que eu mais amei. Modifique sua história. Olhe, a Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Como você está olhando a sua história, vai modificar totalmente a trajetória da sua vida. Deus te abençoe, tenha um dia de paz. Da missionária Elizabeth, um abraço grande. Quem sabe um dia poderei te conhecer pessoalmente, indo na tua igreja. Mas se isso não acontecer, deixa aqui o meu abraço e a paz do Senhor para você.